Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Aqui nós não nos limitamos às manchetes, aqui vamos além do que é mostrado, analisando os fatos com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu falo com você com humildade, respeito e seriedade, trazendo análises, bastidores e informações que muitos preferem esconder, mas que você precisa conhecer para formar a sua própria palavra e opinião. Se você acredita que o Brasil precisa de transparência, justiça e informação sem maquiagem, este canal é para você. Se inscreva agora, ative o sininho e faça parte de uma comunidade que cresce com consciência, coragem e fé. Seu apoio é fundamental para que este canal alcance mais pessoas e leve informação verdadeira a quem não aceita ser enganado. Vitrine Política, porque entender o que acontece por trás muda tudo. E essa notícia vem diretamente do Paraná com Deltan Dallagnol. Advogado de Joelis Batista compra resort da família Toffoli após decisão do STF. Assistam esta matéria até o final para você entender tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos na plataforma para o Deltan. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Escândalo! Resort da família do Toffoli foi comprado pelo advogado do Joesley Batista, o que vira um escândalo quando a gente lembra que Toffoli no passado beneficiou em bilhões a JF, justamente do Joesley Batista. Gente, esses são os fatos. Vejam então, a família do Toffoli vendeu um resort para um advogado que trabalha para os irmãos Joesley e Wesley Batista. Como assim, Deltan? Que advogado? A família do Toffoli tinha um resort? Joesley Batista? Que maluquice é essa? Olha, é mais uma incrível coincidência com Dias Toffoli. E vamos por partes, calma, fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo sobre essa situação em 2 pontos. Primeiro, como que foi a venda desse resort da família do Toffoli para esse advogado dos Batista. Segundo, qual foi a grande coincidência envolvendo Toffoli e os irmãos Batista que deixa tudo isso ainda mais escandaloso. Vejam aqui o que foi que a Folha de São Paulo mostrou. Resort que uniu fundo ligado a Vorcaro e parentes de Toffoli hoje pertence a advogado da JBS. Gente, você vai querer ver que esse advogado da JBS comprou da família Toffoli o resort e olha que coisa mais promíscua aqui. Olha que absurdo. Olha isso aqui, ó. O resort que tinha como acionistas os irmãos e um primo do ministro Dias Toffoli, do STF, e um fundo ligado à ciranda financeira montada por Daniel Vorcaro, hoje está sob controle de um advogado goiano que atua para a JBS dos irmãos Joesley e Wesley Batista. O atual proprietário do resort Itaiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, é Paulo Humberto Barbosa, que entrou no negócio em fevereiro de 2025. Ele comprou a participação que era da Maridit, empresa de José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos do ministro do STF. Na época, o negócio foi estimado em 3,5 milhões de reais. O primo do ministro do Supremo, Mário Humberto Degani, seguiu no negócio até setembro de 2025, quando também vendeu a sua parte para o mesmo advogado, o Paulo Humberto Barbosa. Vamos repetir aqui para ficar bem claro e para todo mundo entender. Paulo Humberto Barbosa é advogado da JBS e tem um outro detalhe também que não está aí. Ele é sócio de um alto executivo da Friboi, que é uma das empresas dos irmãos Batista. E esse advogado, ele comprou a parte dos irmãos e do primo do Toffoli nesse resort Itaiaiá. Sabe quem que também era dono desse resort junto com os irmãos e primos do Toffoli? Olha aqui, ó. Um fundo de investimento chamado Arlin, administrado pela REAG, que são investigados tanto pelo esquema de fraudes do Master, como por lavagem de dinheiro do PCC, do Primeiro Comando do Capital. Olha aqui, a Arlin é administrada pela REAG, citada na Operação Carbono Oculto por suspeita de ligação com o esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, e que teria investido 16 milhões de reais na Digep Empreendimentos, que também já teve no quadro societário Mário Humberto Degani, primo do Toffoli. Tá bom, mas e o Toffoli, Deltan? Qual é a relação dele com tudo isso que seria escandalosa, hein? Antes de eu te explicar isso, eu queria agradecer por você estar aqui comigo, por você sempre deixar o seu like indicando que você... Grande coincidência envolvendo o Toffoli e os irmãos Batista, que deixa tudo ainda mais escandaloso. E olha aqui comigo, nesse vídeo aqui, ó. No STF. Em 2023, o ministro também foi responsável pela suspensão de um pagamento de uma multa de 10,3 bilhões de reais, prevista no acordo de leniência firmado pela JF dos irmãos Batista com o Ministério Público Federal. Toffoli nunca integrou o quadro societário do resort, mas é um frequentador assíduo do local. No fim de 2025, a imprensa repercutiu uma ida do ministro ao Tauaua em um avião de Roberto Augusto Leme da Silva, o Beto Louco, que é investigado pela Operação Carbono Oculto. Procurado pela coluna, Toffoli não comentou esses pontos. Já o advogado Paulo Humberto Barbosa não respondeu aos nossos questionamentos.
E a coluna está aguardando o retorno da JBS. Na matéria completa, você entende os detalhes de como o resort... Gente, olha isso aí. Vocês entenderam, então, a coincidência que deixa tudo muito nebuloso, muito suspeito, que merece explicação? Além de todas essas relações promíscuas aí com gente ligada ao PCC, gente ligada ao escândalo do Master, mas olha para esse fato aqui para o qual eu quero chamar a atenção agora. Em dezembro de 2023, o Toffoli suspendeu a multa de 10 bilhões de reais da JF, que é o grupo dos irmãos Batista. Olha aqui, ó. Conseguiu entender isso aqui, ó? Guarda isso aqui na tua cabeça, tá? Lembre que a JF tinha feito um acordo de leniência com o Ministério Público Federal durante a Lava Jato, em que ela reconheceu o pagamento de valores indevidos para mais de 1.000 agentes públicos. E aí, a JBS, ela teve essa multa de 10 bilhões de reais suspensa por uma decisão de quem? Do STF, dada por Dias Toffoli. Monocraticamente, ele deu essa decisão e suspendeu. Vocês imaginam o rendimento econômico disso para a JF? Gente, 10 bilhões de reais numa conta bancária de investimento dá um rendimento de 100 milhões de reais por mês. Isso a 1% ao mês. A gente está com a Selic a 15%. Se der só 1%, dá 100 milhões de reais por mês. E quando saiu a decisão, eu achei a decisão muito estranha. Porque o STF não podia se meter num acordo de leniência, que é cível, da primeira instância. Isso tinha que ser discutido, se fosse o caso, em instâncias sucessivas, jamais diretamente no STF. Dificilmente chegaria ao STF, porque só chega lá questão civil quando envolve diretamente questão constitucional. Não era o caso. Então vejam, de um lado, a gente tem uma decisão estranha do STF, do Toffoli, favorecendo a JF, que gera um benefício econômico de 100 milhões de reais. Aí, em abril de 2025, por uma incrível coincidência das estrelas da vida, certamente por um alinhamento de astros do destino, um advogado ligado aos irmãos Batista comprou a participação dos parentes do Toffoli nesse resort, provavelmente por alguns milhões de reais. E aqui está o ponto que precisa ser respondido. Essa operação aconteceu pelo valor de mercado? Pode haver aí uma troca de favorecimentos? Eu jamais poderia afirmar aqui que sim. Seria uma acusação leviana, sem provas disso. Mas os fatos precisam de explicação, demandam explicação, esclarecimento, pelo contexto, pelo poder, pela importância das pessoas, pelas conexões envolvidas. Além disso, desde esse negócio, o Toffoli não pode mais julgar casos da JBS e dos seus sócios por um conflito de interesses ou ainda por uma questão de imparcialidade objetiva, percepção de imparcialidade por parte da sociedade. Tudo isso que a gente está vendo é muito ruim para a credibilidade do próprio STF. É lamentável. O Brasil já acabou faz tempo. E vamos para mais notícias no site Poder 360. Mesmo sabendo de fraudes, Banco Central autorizou venda do Banco Voiter. Banco Central liberou a operação do atual Banco Pleno para Augusto Lima, alvo da Polícia Federal. O Banco Pleno conseguiu se manter fora do escândalo do Banco Master mesmo após o seu dono, o empresário baiano Augusto Lima, ter sido preso na Operação Compliance Zero. Lima comprou a instituição financeira que fazia parte do conglomerado do Master com a autorização do Banco Central, que já sabia da existência dos créditos podres antes da operação. Augusto Lima foi detido e solto em novembro junto com o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Poucos meses antes, o Banco Central aprovou a venda dos controles societários do Banco Pleno, ex-Voiter e ex-Indusval, braço do Banco Master, para o empresário preso em Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga a venda de carteiras de créditos de 11 bilhões supostamente falsas do BRB. A autoridade monetária informou ao TCU que soube desde o primeiro semestre de 2025 das irregularidades e fraudes envolvendo a carteira de créditos podres do Banco Master. No primeiro semestre de 25 foi constatada a cessão de créditos inexistentes do BRB adquiridos pelo Banco Master SA de empresa terceira, configurando indícios de crimes contra o sistema financeiro nacional. Os fatos foram comunicados pelo BCB ao Ministério Público Federal em julho de 25, disse ao Banco Central, ao TCU. A autoridade monetária citou que aprovou a transferência do controle do Banco Voiter, atual Banco Pleno, para Augusto Lima em 24 de julho de 25, depois de identificar os créditos podres. O Banco Central disse que, de abril a novembro de 25, o Banco Master buscou injeção de recursos via venda de ativos pessoais. O conglomerado de Vorcaro tinha incapacidade de cumprir o recolhimento de compulsórios. Na tentativa de dar sustentabilidade financeira ao Master, o Banco Central autorizou a transferência de ativos do conglomerado, o que, na prática, livrou o Banco Pleno da investigação e liquidação extrajudicial, ou seja,
parte dos recursos foram redirecionados para Augusto Lima. O Poder 360 procurou o Banco Central e o Banco Pleno, que não responderam até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação. Augusto Ferreira Lima, conhecido no mercado como Guga Lima, construiu sua trajetória empresarial no setor de crédito consignado, ganhou projeção nacional e se tornou sócio e CEO do Banco Master. Hoje controla o Banco Pleno, o antigo Banco Voiter, instituição que ficou fora da liquidação decretada pelo Banco Central em novembro de 25. O empresário nasceu na Bahia e iniciou a vida profissional no varejo popular antes de migrar para o setor financeiro. A entrada no mercado de crédito ocorreu em 2018 durante o governo petista Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil do governo do Luiz Inácio Lula da Silva. A partir da privatização do Embal, estatal responsável pela rede Cesta do Povo, com a Operação Lima assumiu a estrutura financeira ligada à rede varejista. A partir do Embal, Augusto Lima estruturou a Credicesta, produto de crédito consignado voltado principalmente a servidores públicos estaduais. O modelo previa a concessão do crédito com um desconto em folha de juros abaixo da média no mercado, aliado da distribuição de cartão de crédito associado à marca Cesta do Povo. O Credicesta ganhou a escala na Bahia por meio de convênios com o Estado e amplia divulgação internacional. Canais oficiais do governo baiano chegaram a informar a entrega de cartões a servidores públicos. Com o avanço da operação, o produto passou a ser ofertado também em outros estados, tornando-se uma das principais frentes de crédito consignado ligada ao grupo empresarial de Lima. Em 19, Augusto Lima ingressou na sociedade do Banco Master, então controlada por Daniel Vorcaro. A Credicesta foi levado para dentro do conglomerado e passou a ser um dos principais produtos do varejo do banco, sustentando a estratégia de expansão por meio de crédito consignado. Com o crescimento da operação, Lima assumiu a posição do CEO do Banco Master e participou da formulação de estratégia de expansão, inclusive planos de aumento de capital, negociações com o BRB. A Credicesta se tornou um dos motores de crescimento do banco nesse período. Em maio de 24, Lima deixou a sociedade com Vorcaro e se desligou da gestão do Master cerca de um ano antes da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. À época, afirmou a interlocutores que se sentia desconfortável com decisões estratégicas tomadas em seu conhecimento direto. Já fora do Master, Augusto Lima comprou em junho de 25 o Banco Voiter S.A., instituição que integrava o conglomerado prudencial do grupo. A operação foi aprovada pelo Banco Central e em agosto de 25 o banco passou a se chamar Banco Pleno S.A. sob controle de Lima. O empresário realizou aportes de capital que somaram cerca de 160 milhões no novo banco. A estratégia foi concentrar no Banco Pleno os negócios ligados aos créditos consignados, especialmente a Credicesta, que passou a operar dentro da nova estrutura bancária. A trajetória de Augusto Lima sempre esteve associada à Bahia. A Credicesta teve origem em contratos e convênios firmados no Estado, e a expansão do produto contou com interlocução direta com a administração estadual. Lima mantém relações com o núcleo político baiano do PT, além de diálogo com quadros de outros partidos com a atuação no Estado. Essa combinação de históricos empresarial atuação no consignado de trânsito político contribuiu para que Lima se tornasse personagem sensível no caso do Master, sobretudo pela centralidade do Credicesta nas investigações sobre o crédito consignado em órgãos públicos. Em novembro de 25, Augusto Lima foi preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Ele foi detido na condição de ex-sócio e ex-CEO do banco. Na sua residência, a PF apreendeu cerca de 1.600.000 em espécie, além de bens de alto valor. Posteriormente, ele deixou a prisão com o processo ainda em curso.
Apesar das investigações, o Banco Pleno não foi atingido pela liquidação do Master. A separação societária anterior à intervenção e à autorização formal do Banco Central explicam por que a instituição segue operando. O Credit Sexta, criado na Bahia e expandido nacionalmente, permanece como principal ativo associado à trajetória empresarial de Guga Lima. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.